Oi, nossa conversa agora é sobre mecanismos que são utilizados em um texto para estabelecer de maneira mais evidente as relações entre as informações veiculadas. E, de uma maneira geral, é possível apresentar essas relações como parte de dois grandes grupos. Às vezes, as relações em um texto se dão seguindo uma progressão lógica, então são relações de ordem mais lógica, e também há casos em que há uma relação baseada no tempo. Seriam então aqui as relações temporais. Como em ambos os casos, ao lidar com os recursos que marcam essas relações, estamos lidando com mecanismos de coesão, é possível afirmar que existem marcadores que podem ser apontados na superfície do texto como responsáveis pelo estabelecimento dessas relações entre os dados. Bom, um grupo importante de que nós vamos tratar já são os conectores, que tradicionalmente são as classes de palavras das preposições e das conjunções, que, como o nome já sugere, servem para relacionar ou para conectar partes de um texto. E também são marcadores dessas interrelações palavras que carregam um valor temporal. Isso pode se dar com conectores que indiquem tempo, mas também pode se dar com adjetivos, com advérbios, com expressões adverbiais. Então, de uma maneira mais ampla, é possível aqui mencionar vocábulos de valor temporal. Nosso primeiro passo vai ser analisar um texto em que a progressão é mais baseada nas relações lógicas. O título aparece aqui ao fim, chega de fio-fio resultado da pesquisa, foi publicado num site que leva esse nome Olga. E aqui a fonte exata de onde foi retirado o fragmento. Eu quero ler com você, diz assim. Ninguém deveria ter medo de caminhar pelas ruas simplesmente por ser mulher. Mas, infelizmente, isso é algo que acontece todos os dias. E é um problema invisível, pois pouco se discute e quase nada se sabe sobre o tamanho e a natureza do problema. Para tentar entender melhor o assédio sexual em locais públicos, a Olga colocou no ar, em agosto, uma pesquisa elaborada pela jornalista Karen Weck, como parte da campanha Chega de Fio-Fio. Contamos com 7.762 participantes e 99,6% delas afirmaram que já foram assediadas. Um número tão alto que já dá ideia da gravidade do problema. Bom, a primeira relação lógica aqui a se destacar é explicitada nesse conector, nessa preposição por, que vincula ser mulher a esse medo que aparece aqui, o medo de caminhar pelas ruas. Bom, o conector por estabelece aqui a relação de causa, explicitando assim que a causa desse medo, ou o motivo desse medo, é o fato de ser mulher. Bom, o texto segue com a próxima frase iniciada já por um conector. Mas, infelizmente, isso é algo que acontece todos os dias. Aqui, esse mas relaciona essa afirmação, o medo de andar pelas ruas apenas por ser mulher é algo que acontece todos os dias, a essa. Ninguém deveria sentir medo de andar pelas ruas apenas por ser mulher. Entre aquilo que deveria acontecer e a realidade que de fato nós enfrentamos, há uma relação de contraste, há uma relação de oposição explicitada aqui também por um conector. Na sequência, e é um problema invisível, pois pouco se discute e quase nada se sabe sobre o tamanho e a natureza do problema. É possível identificar que essa afirmação aqui, pouco se discute e quase nada se sabe sobre o tamanho e a natureza do problema, aparece como uma justificativa para o que se afirma antes, é um problema invisível. Essa relação de
justificativa, essa relação de explicação, é marcada por esse conector pois. E mais uma relação aqui que merece destaque é estabelecida pelo conector para, que vincula. A Olga colocou no ar em agosto uma pesquisa elaborada pela jornalista etc e tal, quer dizer, vincula essa publicação da pesquisa a uma finalidade que é tentar entender melhor o assédio sexual em locais públicos. Essa relação de finalidade, também uma relação lógica, aqui explicitada por uma preposição, explicitada por um conector. Bom, como nesse texto predomina a argumentação, a progressão dele é mais baseada nessas regras de raciocínio, nessas relações, portanto, mais lógicas. Mas se nós analisamos, como faremos agora, um texto de caráter mais narrativo, a relação entre as partes, a coesão que garante a progressão desse texto, vai se dar de maneira diferente. Bom, vamos ler o fragmento Resistência Restaurada, publicado pela Unesp Ciência. A atual Faculdade de Ciências e Tecnologia da Unesp em Presidente Prudente foi criada em 1957 com o nome de Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Nos anos 1970, a faculdade abrigava um curso de licenciatura em Estudos Sociais, e diversos estudantes buscavam encontrar maneiras para manter vivo o movimento estudantil, em meio à dura repressão do governo Médici. Entre eles estava um jovem artista e estudante de nome Sirton Genaro. Ainda adolescente, Genaro teve aulas de pintura e desenho em sua cidade natal, Martinópolis, e em 1971 vislumbrou uma outra possibilidade de atuação. Pediu ao diretor da faculdade para pintar um mural. Bom, o texto tem aqui alguns marcadores temporais bastante explícitos, né? A expressão em 1957, que indica um ano específico, tal como a expressão nos anos 70, faz referência aqui explícita a uma década. Outra expressão temporal aqui é em 1971. E essas expressões relacionam-se no texto a algumas outras, marcando o que é anterior e o que é posterior, portanto, marcando uma progressão temporal. Por exemplo, aqui se faz uma progressão entre 1957 e os dias de hoje, quando comparamos essa expressão aqui em destaque ao adjetivo atual. Quer dizer, mencionar que essa Faculdade de Ciências e Tecnologias da Unesp, a que leva esse nome, né, é a atual, se marca uma passagem de tempo que é aqui iniciada na época em que ela recebeu o nome de Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Esse dado, portanto, é anterior a esse outro, que aqui é apresentado como o novo nome da faculdade. Bom, lá adiante, em 1971, também aparece numa relação temporal quando comparado a ainda adolescente. Quer dizer, Genaro teve aulas de pintura e desenho em sua cidade natal em um momento anterior àquele em que se vislumbrou uma outra possibilidade de atuação. Quer dizer, 1971 é um momento posterior a quando Genaro era ainda adolescente. Como você vê aqui, as relações entre os dados apresentados, por ser um texto de caráter mais narrativo, se baseia em marcas temporais e não predominantemente nas relações lógicas. Pensando então nessas como as duas grandes maneiras de relacionar as informações que são veiculadas em um texto.